Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de conversas de consultório de cariz psicoeducativo sobre alguns aspectos psicológicos que o grande público tem alguma curiosidade em conhecer. Esta é a Maruki e eu sou Susana Rodrigues, sou psicóloga, sou psicoterapeuta e estou aqui para o acompanhar sobre este assunto que escolhi para falar consigo hoje, sobre aspectos psicológicos relacionados com a carreira, entre aspas, ou com o nosso lado que às vezes não estamos nunca a planear exercer, que é o ser cuidador de alguém. Cuidador habitualmente ou de um filho com problemas, ou de uma filha, ou de um pai, ou de uma mãe, ou eventualmente de quem nós amamos muito, de uma madrinha, de um padrinho, de uma avó, de um esposo, uma esposa, um namorado, seja quem for, mas que tem relação afetiva connosco. Portanto, estamos aqui a falar de cuidadores informais que, de algum modo, não esperavam vir a ter uma carreira de cuidadores. Ou seja, em que não esperávamos, habitualmente cedo na nossa vida, ter que efetuar determinadas tarefas de alocação praticamente exclusiva a uma pessoa que necessita de nós a tempo quase inteiro. O que é que há a dizer sobre este assunto? 300 milhões de coisas. Iríamos ficar aqui horas a falar sobre o assunto. Eu vou dar apenas uma pincelada para que possamos refletir em conjunto como, de algum modo, esta não é uma carreira fácil e como também, se for a nossa missão, que é o que acontece com a maior parte das pessoas que o faz, é também, de algum modo, um lugar onde nos colocamos na nossa vida de comprometimento de muitas outras dimensões. Obviamente, às vezes são comprometimentos conscientes. Eu percebo que estou a comprometer, por exemplo, a vigilância e o acompanhamento dos meus filhos pequenos, porque estou a 100% alocada para tomar conta da minha mãe com Alzheimer, é um exemplo. E outras vezes é um comprometimento inconsciente. Eu não me dou conta que de algum modo me estou a anular completamente ao me doar a 100% ao outro. Vamos por partes. Vamos imaginar uma situação de uma família, 2 filhos pré-adolescentes, um pai, uma mãe e a situação da mãe, da dona de casa, da senhora de família, que de repente começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Alguns sintomas que fizeram com que a família tenha começado a ficar com as antenas no ar e que começam a denotar a existência de algo não controlável ou algo estranho que a família precisa de investigar. Eu digo a família porque habitualmente a própria pessoa não se dá conta de como a situação irrompe. Porque habitualmente pode ser progressivo e, portanto, não é fácil da própria pessoa tomar consciência disso. Pode tomar consciência de que está a perder uma ou outra faculdade, estou a ter menos memória, a ser mais esquecida, a não ter paciência e a ter um maior nível de frustração em determinadas coisas, mas não me dou conta de que estou a entrar, por exemplo, num registro patológico. Vamos imaginar aqui, por exemplo, num registro parkinsónico ou até eventualmente num registro pré-senil, demencial, demencial ou até pré-alzheimico. E então começa a existir um conjunto de situações que a família começa a depreender.
esquecimentos muito consistentes, muito com consequências às vezes bastante graves, a comida ao lume, o gás aceso, pequenos incêndios em casa, a água ou o gás ligado, perder-se na rua e não conseguir voltar para casa, a pessoa ter a sensação que nada mais lhe interessa na vida, que não há nada que seja da sua motivação, volição ou interesse na vida, algumas questões mais depressiogénicas que acompanham estes quadros e às vezes até é difícil haver o diagnóstico diferencial, ou seja, diferenciarmos entre uma depressão ou o início de um estado demencial, por exemplo. E às vezes há uma diferença entre as questões psi e as questões neuro. Peço desculpa, às vezes, se há diferença, às vezes não a vemos. Às vezes há uma confluência de alguns destes aspectos, de maneira que é difícil distinguir, discriminar o que pertence a um quadro ou o que pertence a outro. Começa a haver também, às vezes, um sentimento de desajuste e de que ali na periferia das coisas suicidoides ou suicidas, a pessoa considerar que não está cá a fazer nada, que não faz diferença nenhuma, e nós começamos a registar. A família começa a registar, começa a relevar e a pensar paulatinamente sobre o assunto. Primeiro de uma maneira mais despreocupada e depois mais preocupadamente. É o que aconteceu, por exemplo, vou inventar um nome, está bem? Que é para a gente aqui se entender, sei lá, que nome é que eu ia dar? Amália. Amália, então, que é a senhora da família que eu acabei de dizer, dá-se conta de que a sua mãe começou a ter alguns destes sintomas e começou a perceber que já não tem pai, a Amália já não tem pai, mas lá em casa vive uma irmã mais nova que começou a levar algumas notícias à Amália, explicando: a mãe faz isto, a mãe faz aquilo outro, olha, já não consigo controlar isto, ela já não me dá atenção, eu já noto isto, agora sou eu que faço tudo em casa. Já são 2 vezes que sou chamada ao posto da polícia porque ela andava perdida na rua, foi ao supermercado, não conseguiu voltar e foi conduzida a uma esquadra. Portanto, eu acho que há aqui qualquer coisa que está a acontecer e se calhar nós temos que começar a preparar um diagnóstico para qualquer coisa. Mas, entretanto, o que é que acontece? A irmã da Amália tinha ganho uma bolsa de estudo e vai para a Noruega trabalhar num centro de investigação. Portanto, o seu futuro está nas mãos desta bolsa, da sua prestação neste regime de investigação e, portanto, vai de algum modo comprometer o seu futuro se a irmã da Amália ficar neste momento em casa da mãe e tomar conta deste assunto. Então a Amália diz: olha, vai, faz a tua vida que eu cá me arranjarei. E o que é que acontece? A Amália não vive perto da mãe e a mãe não vive perto da Amália, como é óbvio. Então começa a haver um registro de movimentações da Amália face à situação da mãe. Vai começar a ir mais vezes lá à casa, vai chamar a mãe para vir à casa dela, vai começar a levá-la a médicos, vai começar um conjunto de itinerâncias pelos serviços de saúde, depois este médico não acerta, depois mais aquilo, depois um conjunto de medicação altamente poderoso que cada médico vai receitando. Se a Amália por acaso houve 1 ou 2 vezes que não pôde ir e foi a mãe sozinha, é uma grande confusão, ela acaba por não dizer ao médico o que é que os outros já lhe receitaram, ou quando leva os medicamentos para o médico leva outros quaisquer que tinha lá na farmácia e, portanto, está tudo sob descontrole. E a Amália começa a ter que alocar muito mais do seu tempo para dar apoio à mãe. E os miúdos lá em casa começam-se a ressentir das questões e até o próprio esposo. Neste momento deixou de haver fins de semana. Os fins de tarde, assim que a Amália chega à casa, vinda do trabalho, aliás, a maior parte das vezes não chega à casa, vai direitinha para a casa da mãe, tem que andar 35 km todos os dias para ir à casa da mãe e voltar outra vez, está a gerir
a lida da casa da mãe, está a gerir os negócios que a mãe ainda tinha, está a gerir as finanças da mãe, está a gerir a preocupação da irmã na Noruega, está a gerir o comportamento das crianças à distância e está a gerir o estado de frustração também do seu próprio esposo. Portanto, neste momento o que acontece é que a Amália até já percebeu que vai ter que deixar de trabalhar para poder dar apoio à mãe. Ou eventualmente ter que colocar a mãe num lar ou em qualquer lugar provisoriamente enquanto o diagnóstico não é feito, e vamos imaginar que o diagnóstico é feito e que dá de facto uma demência ou uma senilidade ou qualquer outro tipo de demência tipo Alzheimer ou coisa que o valha, e que já está num estado muito progressivo. E a Amália vai começar a pensar exatamente que tem que tomar decisões na sua vida. Quer seja colocar a mãe num lar, quer seja contratar os serviços de uma empresa ou de alguém que venha dar apoio à mãe. E tem que ser uma de manhã, uma durante o dia, outra à noite, outra para os fins de semana. Ou quer seja ela, Amália, alocar-se para fazer isto, todas estas decisões são difíceis. E a maior parte das pessoas acaba por experimentar uma destas decisões. Vamos imaginar o primeiro cenário. A Amália despede-se e vai tomar conta da mãe. Primeiro em casa da mãe, porque a mãe não quer nem à lei da bala, vamos dizer desta maneira mais da gíria popular, não quer ir para casa da Amália nem para casa de ninguém, está muito bem na sua casinha e é assim que ela quer. E a Amália vai andar nesta itinerância constante entre o seu serviço, ou seja, as suas tarefas enquanto dona de casa, enquanto mãe de miúdos, enquanto esposa, enquanto tudo e também enquanto cuidadora informal da sua mãe. O tempo passa e vamos dar um nome a esta senhora. A Dona Manuela, que é a mãe da Amália, passa a ter necessidades contínuas, completamente de dependência de todos, para ir ao quarto de banho, para encontrar o seu quarto, para se vestir, para comer, para dormir, para tomar os medicamentos, para sair, para tudo, até às vezes para se mexer, porque com a continuidade da patologia, a Dona Manuela perde a locomoção, perde a capacidade de se orientar nos espaços, perde a capacidade de impulso e de movimento e de iniciativa do comportamento e, portanto, passa a estar dependente a 100% de alguém. Começa a necessitar de fraldas, começa a necessitar de cuidados específicos de, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional e outros cuidados e cuidados de higiene precisos, não é? Completamente dependentes e absolutamente o dia inteiro. A noite inteira, porque acorda várias vezes e cai porque se desorienta, tenta ir ao quarto de banho sozinha e não consegue e, portanto, necessita de uma vigilância contínua. Agora imaginemos a Amália neste processo. 24 horas com a situação de cuidadora na sua vida, a cuidar das crianças, a cuidar do marido, a cuidar da sua casa e a cuidar da mãe, das suas problemáticas, das suas questões associadas à incapacidade e também da casa da mãe. A única coisa que a Amália não cuida é da sua saúde mental. Porquê? Porque quando nós estamos numa história destas, nós achamos que é nosso dever de estar alocados à nossa missão a 100%. E damos tudo o que podemos. E às vezes é mesmo por questões económicas, outras vezes é por questões afetivas e, portanto, a crença que temos na nossa cabeça que somos os únicos que conseguimos amar a nossa mãe e que seremos os únicos que faremos as coisas bem e que seremos os únicos que poderão fazer a diferença neste cenário. E eu devo dizer que, enquanto se pensar assim, vamos estar encurralados na nossa própria saúde mental, porque vamos sempre pensar no outro em primeiro lugar e esquecemos de nós. Esquecemos de nós, mas também esquecemos dos miúdos lá em casa, esquecemos do maridão, esquecemos às vezes da nossa própria higiene, da nossa própria saúde, não vamos aos médicos. Tudo é mais importante, tudo o que é importante está relacionado com a mãe, mas não está relacionado comigo. E, portanto,
esta questão do estar 100% alocado, 100% em missão com as pessoas que amamos e de quem cuidamos, vai fazer com que nos encurralemos nas soluções face àquilo que poderá eventualmente ser mitigado. Não encontramos nunca soluções, ou as soluções que encontramos são sempre soluções de encurralamento. Não, eu não posso colocar a minha mãe num lar porque lhe prometi, quando ela estava lúcida, que eu não a iria colocar num lar, e eu percebo isso. A grande questão é quando nós prometemos, estamos a querer ser fiéis à promessa, e eu acho muito bem, faz parte da afetividade e do amor. A grande questão é se depois, com o tempo, eu não estou a conseguir cumprir e estou a fazer um braço de ferro, não é? A tentar manter o registro do que eu prometi, mas absolutamente incapaz de gerir esta promessa. Então eu não sei o que é que vale a pena. Bom, mas eu não vou dar conselhos para já. O que é que as pessoas têm que fazer? Para já, o que eu dou é o alerta. Eu estou aqui a falar para quem tenha tido curiosidade de ver este vídeo, para que, de algum modo, lhe toquem campainhas, como dizem os ingleses, ring the bell, acerca de algumas tomadas de decisão que às vezes temos que ter e que têm que ser mais consentâneas, mais contemporanizadoras, ou seja, que têm que agradar a gregos e a troianos. Se calhar eu prometi algumas coisas à minha mãe ou ao meu pai antes dele falecer, que eu ia tomar conta da minha mãe até ao fim, ou outra coisa qualquer, ou que prometi à minha irmã, ou coisa que o valha, mas, na verdade, o preço que eu estou a pagar para cumprir esta promessa está a comprometer-me a mim também. Ora, se o meu objetivo é não entrar no registro da minha mãe, se o meu objetivo é cuidar dela e cuidá-la com toda a proficiência e com todo o know-how e com todo o carinho e amor que eu tenho por ela, então eu tenho que o fazer de maneira saudável. Porque se eu andar de arrastos, se eu estiver deprimida, ou se eu estiver num burnout ou em stress a cuidar da minha mãe, não estou a fazê-lo como deve ser. E mais, estou a pôr em perigo também a minha saúde mental. A minha emocionalidade não está a 100% e eu continuo a não dar a suficiente atenção à mesma, porque acho que vou controlar essa variável. Se eu fosse adolescente, o que vos iria dizer é o controlas. Nós conseguimos controlar até uma certa medida na nossa vida. Depois há determinadas circunstâncias que nos avassalam completamente. E às vezes, ao contrário do que nós pensamos, não temos controle sobre elas. E, portanto, às vezes é fácil sair dessas situações. Acontece que um dia acordamos e tomamos uma decisão. Mas outras vezes, quando nós não as tomamos, ou quando achamos que é algo de fora que tem que tomar decisões por nós, então vamos estar indefinidamente encurralados na nossa vida e sem conseguir nem ajudar os outros, nem ajudar-me a mim própria. E continuo a comprometer a minha vida pessoal. Já larguei o trabalho, já negligenciei os miúdos, o professor está farto de mandar notinhas a dizer que eles estão com problemas de comportamento lá em casa. Eu remeti tudo para o meu marido porque não sei lidar com o assunto, nem posso, nem tenho tempo, tenho a minha mãe para cuidar. E já agora eu só vou a casa aos fins de semana porque agora, neste momento, até não consigo ir a casa durante a semana. Será que todas as provas de amor têm que ser com sacrifício? É uma pergunta que lhe faço. Será que o que está enganado, o que está errado no nosso pensamento é esta noção que tudo o que tem a ver com o amor e com o afeto tem que ser de hard way, tem que ser da pior maneira, tem que ser com sacrifício, muito esforço e abnegação? Certo, eu de algum modo entendo esse ponto de vista. Há algumas coisas nós temos que nos sacrificar e abnegar por causa do outro, sobretudo se o outro é alguém que nós amamos profundamente. Mas por outro lado, se calhar eu tenho que fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada. Há algumas coisas em direção ao outro, com sacrifício, esforço e sabe-se lá mais o quê, e outras vezes com alguma ligeireza, de uma maneira mais light, para mim,
que estou à beira de me esgotar, estou à beira de ficar totalmente tomado de assalto, vamos imaginar a Amália, não é? Totalmente tomada de assalto pela vida da mãe, pelo seu papel de cuidadora, pelo não dormir à noite, porque a Amália não consegue dormir à noite porque tem que vigiar se a mãe se levanta, com as 30.000 hipóteses que põe na sua cabeça de encontrar alguém que a ajude, mas que de facto nunca toma a decisão de contratar ninguém, e quando finalmente a Amália um dia, porque o seu marido a empurrou contra a parede, ou as crianças, ou o professor, seja o que for, e a Amália toma a decisão de contratar alguém para durante o dia tomar conta da mãe, ou eventualmente à noite, ou seja o que for, ou ela voltar ao trabalho e a mãe ir para uma residência, ou seja lá o que for, ou encontrar uma maneira de a levar para a sua casa e encontrar alguém que a possa também ajudar nesta tarefa, mas quando a Amália tomou a decisão, já está no estado totalmente esgotado, de burnout completo. E aí vai precisar de ajuda psiquiátrica e vai precisar de acompanhamento contínuo, e ela própria estará em não condição de poder ser cuidadora. E aí tudo se precipitará e haverá um conjunto de tomadas de decisão que não são aquelas que a pessoa queria e que ainda vai reforçar mais o seu estado de inconstância e de sofrimento interno. E quem diz a história da Amália e da Dona Manuela e da sua família, diz a história da mãe ou do pai ou a avó de um jovem com problemas de desenvolvimento, por exemplo, com um déficit intelectual e desenvolvimentista, a chamada deficiência mental antigamente, ou a família de uma criança que nasceu com paralisia cerebral, ou com uma doença rara, ou com uma doença que irrompeu gravemente em algum membro da família, uma leucemia, uma esclerose múltipla, etc, etc, etc. Nomeadamente doenças que emergem rapidamente, com sintomas agudos muito concretos e incapacitantes, e que depois rapidamente também evoluem para estados mais degenerativos e evolutivos. São de facto situações que vão fazer com que alguém da família se aloque a 100, 200, 300, 1000% para cuidar desta pessoa. E habitualmente acontece muito, não é? Ser a própria mãe, obviamente que nós sabemos que não é exclusivo, ser sempre a mãe a ter este papel. Se calhar você que está aí desse lado é pai, é padrinho, é pai adotivo, é avô ou irmão, e eu não me esqueço que de facto há todo o tipo de pessoas que têm a necessidade de se tornar cuidador informal e que de algum modo se vai anular a si próprio para poder assumir a tempo inteiro e em exclusividade o seu papel de cuidador. Como psicóloga, devo dizer que entendo, percebo completamente. Se calhar todos nós já passamos, vamos passar ou estamos a passar também situações semelhantes, e sabemos que quando estamos nesse estadio da nossa vida, nesse ciclo da nossa vida, não é fácil de ver todas as variáveis e não é fácil de tomar decisões. O meu conselho como psicóloga é: não fique sozinha ou sozinha no processo. Tente perceber, no meio de tanta atribulação, no meio de tanta vicissitude e de acontecimentos e de variáveis, o que é que poderá ainda fazer para também se salvar da situação, para também você ter direito a uma parte qualquer de felicidade que ainda lhe possa dar alento e que lhe possa dar skills, não é? Habilidades, ferramentas para ainda ter uma vida. Porque apesar de ser cuidador informal, você tem uma vida. Se calhar tem que deixar de ser a pessoa que pensa que sozinha controla todas as variáveis. Às vezes é só isto. Quando eu meto na cabeça que eu tenho que confiar em alguém, porque essa pessoa também, ou estas pessoas também me podem ajudar e fazer a sua boa contribuição no processo, então eu vou deixar para trás o meu síndrome de super mulher ou de super homem, em que eu sozinho vou conseguir lidar com o assunto.
E se calhar eu tenho mesmo que delegar algumas das minhas tarefas. Se calhar eu tenho mesmo que delegar alguns dos meus esforços. E se calhar eu tenho mesmo que partilhá-los com outras pessoas que também são responsáveis no processo ou que poderão ser responsabilizadas no processo. Mas às vezes, sabem, os outros não se responsabilizam porque nós também não os deixamos. Às vezes acontece isso. Não quer dizer que seja em todas as situações, mas muitas vezes nós queremos ser nós a controlar todas as variáveis, mas ainda por cima, nos bastidores, queixamos-nos porque estamos sozinhos. É uma espécie de auto-encurralamento. É que nós estamos a fazer a cama onde nos vamos deitar. Outras vezes não há pessoas para nos ajudarem no sentido para partilhar, ou somos filhos únicos, ou somos mãe solteira, ou pai solteiro, ou filho, ou netos únicos, qualquer coisa assim. E, portanto, às vezes estamos encurralados em algumas das variáveis, mas não em todas. Tenho a certeza que não está encurralado em todos. A grande questão é quando estamos em sofrimento, não vemos todas as saídas, não vemos as possibilidades de alteração da situação, mas elas existem. Procure um agente de fora, procure aconselhar-se junto de grupos que trabalham nestas áreas, de pessoas que se autoconfortam e auto-ajudam na partilha das suas dificuldades. Para quem consegue alocar algum dinheiro, há empresas, há pessoas individuais que tomam conta, que são cuidadores, experts nestas áreas e que fazem bons trabalhos. Há a possibilidade de você, vamos inventar coisas, às vezes nós não vemos tudo, sabem? E às vezes há saída. Podemos vender a casa da mãe e com o dinheiro com que se ganhou com a casa da mãe é todo alocado, todo reservado para cuidar da mãe até ao fim. É para fazer, por exemplo, um quartinho na nossa casa onde a nossa mãe vai ficar. É para pagar aos cuidadores da manhã, da tarde, da noite, do fim de semana. É para a levar aos melhores especialistas. É para comprar os melhores medicamentos. É para não lhe faltar com fisioterapia, nem com terapia ocupacional, nem com terapia da fala, neuropsicologia, seja o que for. Às vezes estamos encurralados na própria possibilidade de pensar na situação, na solução. E elas às vezes existem. Ou procurar a ajuda do assistente social da junta de freguesia e orientação, ou se eu não sei como é que eu poderei colocar a minha mãe ou a minha filha ou numa instituição que cuida de pessoas que estão vocacionadas para pessoas com este problema, por exemplo, com paralisia cerebral. Se eu não conheço, então vou procurar a ajuda de alguém que conheça, alguém que me pode orientar, que me pode, em conjunto comigo, fazer uma pesquisa alargada, que me pode informar ou que pode eventualmente também fazer algumas diligências por mim. Claro que a minha amiga Maruki faz a diligência de me ir rasgar a minha camisa, certo? Isto agora tornou-se um hábito, a menina Maruki sentar-se aqui, não é? E portanto, saiba que não está sozinho se quiser procurar companhia neste sofrimento, se quiser que de algum modo alguém lhe dê luzes, ou que o ajude a procurar outros caminhos, que não se sinta encurralado, que no meio de um labirinto que nós pensamos sempre que não tem saída, possa haver algumas saídas. E às vezes a partilha da dor, a partilha das preocupações, a partilha da gestão das variáveis pode trazer-nos muito mais vantagens do que desvantagens. E saiba também uma coisa, nós, como seres humanos, temos um limite para tudo. E seres super terrestres, ou seja, super homens, super mulheres, super cuidadores, não existem. Só na mitologia ou nos filmes, ou até na banda desenhada e nos livros. Porque de resto, a abnegação total, talvez possamos atribuir, por exemplo, a certas ordens religiosas que se dedicam e vocacionam mesmo para a ajuda do outro. Agora, nós não somos freiras, frades, freis, padres ou algo que o valha, que decidiram que a sua vida é nesta missão, com todo o valor e todo
e toda a credibilidade que têm. Se nós não foi esta a nossa opção de vida, também há a abnegação completa e o afogar completo, o amortizar, peço desculpa, Maruki, assustei-te, certo? O coartar completamente os meus próprios objetivos e a minha própria felicidade não é de facto o melhor. Até porque se eu não for feliz, também não dou o meu melhor com o meu familiar ou com a pessoa de quem estou a cuidar. Deixo-vos a pensar, a refletir, quem está a passar por isto ou quem eventualmente poderá vir a passar num tempo próximo, ou quem sabe para quem num futuro possa vir a precisar, espero que não, mas que pensem que todas as missões serão impossíveis se nós não tivermos, de algum modo, algum cuidado connosco próprios. Até breve, até ao próximo vídeo. Obrigada por ter estado deste lado.